O nome da pregação de hoje é Não Matarás, baseado na nossa série de Êxodo capítulo 20. Nós estamos em Êxodo capítulo 20, episódio 33 hoje. Antes de eu começar a pregar mesmo, o verso 13 diz isso, né? Não matarás. Não matarás. Alguns ficam debatendo sobre, olha, em hebraico o melhor seria não assassinarás, porque há uma diferença entre assassinar e matar em hebraico. Mas em português são sinônimos, cabendo ao expositor explicar que há uma maneira em que você mata alguém que é justa e há maneiras que são injustas. Então, isso está muito claro em toda a Escritura. Como, por exemplo, também, em outra oportunidade na Escritura, está escrito não julgue. Não julgue, mas aí há outros lugares que mostram o povo julgando. Então, ou seja, e Deus dizendo para que o povo julgue. O que cabe, então, a nós é interpretar o texto e entender que há um tipo de julgamento que é injusto e há um tipo de julgamento que é correto. Então, mas ok, aqueles que querem fazer essa distinção, né, e defenderiam que aqui a melhor tradução seria não matarás, seria não assassinarás, tem problema. No final, nós dois chegaremos ao mesmo destino. Então, o texto é só esse. Não matarás. Meu Deus, há necessidade de que se explique sobre isso? Há necessidade. Há necessidade. Primeiro eu vou começar dando a definição do significado disso. Qual o objetivo disso? Lembra que na semana passada eu falei que os mandamentos existem para o bem do homem, para a preservação da vida? Jesus assim interpretou? O não matarás é a mesma coisa. O não matarás é uma defesa à vida. O direito concedido por Deus a nós de existir, como declarado de maneira espetacular. Não está indo aqui, não. Aqui. Como declarado de maneira espetacular na Declaração de Independência Americana. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida. É óbvio, portanto, que o Estado não pode, partindo dele mesmo, elaborar leis à parte da Escritura sobre a vida, haja visto que ele não nos concedeu a vida. Quem nos deu a vida foi Deus. É por isso que para nós, esse mundo que nós vivemos, pagão, em que até cristãos acreditam que a lei de Deus não deve ser seguida em todo o mundo. Isso é secularismo. A lei de Deus é absoluta sobre todos os homens, sem exceção, sem exceção. E o que o não matarás quer preservar é a existência. Esse direito concedido por Deus a nós, não pelo Estado, como comunistas querem nos fazer crer. Não precisa de explicação? Veja se não é necessário uma explicação sobre o não matarás. Em nome da defesa à vida, cristãos defendem um estuprador. Eles ficam em dúvida se um estuprador deve morrer. Não, eles não têm dúvida. Eles defendem. Eles acham que não deve se aplicar pena de morte ao estuprador. Mas eles acham que em nome da vida tem que se aplicar pena de morte no bebê fruto desse estupro. Eles têm dúvidas. Me perguntam constantemente, pastor, e em relação à criança fruto de estupro, essa a gente pode matar, não pode? É interessante isso. Em relação ao inocente, eles acham que a gente pode matar. E o estuprador, pena de morte nele? Não, aí eu sei que não pode. Que época nós vivemos? Que época? Que época? Em nome da vida, são contra a pena de morte. Dizem que é em nome da vida. Mas são contra um pai ter o recurso mínimo de defender a sua vida, de se armar para defender a sua vida e a vida dos seus. Enaltecem o surgimento da vida em todo o cosmos, na terra, no ar, em todos os lugares, menos no ventre deles. Ah, que lindo o pôr do sol, que lindo a vida. Que lindo. Crianças são lindas, menos no ventre delas. Se Deus não existe, eu tenho que lembrar vocês, tudo é permitido. Criamos as nossas leis.
Ainda mais em se tratando de vida. Quem nos deu a vida é o dono dela. Ele então deve legislar, mas se não existe esse dono da vida, quem é o nosso dono senão nós mesmos? Se Deus não existe, tudo é permitido, inclusive o assassinato. Leões assassinam outros leões para tomar espaço, para tomar o bando, e não são incriminados por isso, não são levados a julgamento. Ora, se somos apenas animais evoluídos, que crime haveria se nós fizéssemos o mesmo e tomássemos e matássemos para tomar espaço? Os comunistas fizeram isso. Os nazistas fizeram isso. Mataram e disseram que não havia nada de imoral. Deviam tomar mesmo o espaço ocupado pelos burgueses, aqueles porcos, como eles diziam. Os nazistas diziam que tinham que matar os judeus, simplesmente porque eles eram judeus. Qual a justificativa? Eles acreditavam que os judeus atrapalhava, sujava a raça ariana perfeita, cujo qual eles descendiam, diziam eles. 6 milhões de judeus ceifados. Não havia não matarás lá. Não há não matarás onde não há Deus. Sobre o fundamento do assassinato, para criminalizar, para dizer que é errado, só pode existir um fundamento. Um fundamento lógico, racional, para dizer o homicídio é errado. Deus. Este é o fundamento para dizer que o homicídio é errado. Deus. Deus. Ele é o autor da vida. E ele legisla assim. Gênesis 9. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por quê? Porque deve ter pena de morte para aquele que mata os outros. Eu acredito que nem mesmo, até mesmo sem Deus, devia ser uma dedução lógica, não? Mesmo sem ter um mandamento aqui explícito. Não há nada mais justo que perder a vida se você arrancou a vida dos outros. É extremamente lógico isso. Mas ele vai dar a base aqui. Porque aquele que arranca a vida de outro tem que perder a própria vida? Porque Deus fez. Essa é a primeira base. Deus fez a vida. Deus deu a vida. Segundo, o homem segundo a sua imagem. Essas são as bases sobre o qual se assenta o mandamento, não matarás. Deus fez, e mais, fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso é evidente até para as feministas, que uma lei autoevidente que determina que a posse de algo determina domínio. Feministas creem nisso. Meu corpo, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Meu carro, minhas regras. Pois bem, Deus é o único que pode dizer isso. Deus se assenta sobre a terra e diz: meu mundo, minhas regras. Porque meu é o ouro, minha é a prata, as galáxias. O universo todo é de Deus. Todo ser que respira é de Deus. E mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós não apenas recebemos a vida de Deus, mas como Deus mantém esta vida. Não há vida à parte de Deus. Satanás não é um ser independente. Nenhum ser é independente, porque ele seria um Deus, então. Só Deus é autossuficiente. Só Deus existe por si mesmo. Todos nós, inclusive o capeta, todos nós, todos os seres, toda a existência só é possível naquele que existe. Portanto, só ele pode legislar a favor disso. Vou argumentar hoje que não é polêmico para mim. Talvez um dos pontos aqui seja polêmico para muitos. Sem problema. Mas eu também não acho que é. Para mim, os 4 pontos que eu vou defender são claros. Vou argumentar que se você é a favor da vida, você tem que ser contra o aborto. Se você é a favor da vida, não me parece correto ser a favor da vida e ser contra o surgimento dela, dentro de você mesmo. Se você é a favor da vida, não há polêmica. Você tem que ser a favor de um homem poder ter o recurso mínimo para defender a sua vida. Afinal de contas, se você é contra um homem armado, você é contra a vida. Porque um homem sem uma arma, como ele pode se defender de um bandido com um fuzil?
Então, se você é contra um homem andar armado, você é contra a vida. Pelo menos a vida dos homens de bem. Vou defender que se você é cristão, você não pode defender pessoas que matam pessoas. Isso não significa dizer que não cremos que essas pessoas, os assassinos, não possam se converter. Que eles se convertam, mas no corredor da morte. Que lá eles ouçam o evangelho e se arrependam e sejam salvos, mas morram lá. Isso não muda porque tirou a vida de outro, tem que perder a própria. Deus não muda. Então, comecemos assim. O que não é homicídio? O que não é homicídio? Pena de morte não é homicídio. Não é matar de uma maneira injusta. Não é polêmico. É que a cultura esquerdista dominou a mente dos homens. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Cristãos vão argumentar. Isso é Antigo Testamento. Deus converteu no Novo? Já estamos, então, crendo mais uma vez em Marcião, aquele herege dos primórdios, que acreditava que o Deus do Novo Testamento, Jesus, era diferente do Deus do Antigo? Acreditamos mesmo que Deus, então, enviou Jesus porque Deus teve uma crise de consciência, pôs a mão na cabeça e falou, o que eu estava pensando quando eu falei aquilo? Vou enviar Jesus para desfazer tudo o que eu falei. Ah, mas o país é injusto. Você acha que Deus não calculou essa variável? Não calculou? Israel teve tantos momentos de completa destruição da cultura daquele país. Aquele país foi ao fundo do poço, a ponto de Deus dizer várias vezes, vocês se tornaram piores que os ímpios. Deus sabia dessa variável e mesmo assim ele instituiu isso. Deus acabou com Israel algumas vezes. A mais conhecida de todas, aí, a mais evidente, quando a Babilônia veio. Não sobrou nada. Por quê? Israel havia pecado muito. A nação havia se tornado imensamente podre. Mesmo nesse lugar, sabendo que o homem faria tudo isso, Deus disse, aquele que arrancar a vida de outro deve perder a sua vida. Você não pode ser a favor da vida se você defende pessoas que tiram a vida dos outros. Não há um homicídio sequer na Escritura que ficou impune. Não há. Meu querido, não há uma bala roubada que ficará impune. Porque se houvesse isso, Deus seria injusto. As pessoas entendem muito errado a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Eles acham que a graça de Deus é porque Deus se converteu e se tornou injusto. Isso é heresia. Não há um homicídio na Bíblia que ficou impune. Pastor, e Davi? Davi matou e não foi morto. Não imediatamente. Queridos, quantos aqui possuem filhos? Mesmo o mais depravado entre nós. Se tivesse a opção de escolher, alguém vai ter que morrer, ou você ou seu filho. Mesmo o mais depravado entre nós diria rapidamente, eu morro. Como não houve punição? Deus diz assim para Davi, a partir de hoje, nunca mais o sangue deixará de escorrer na tua casa. Você derramou sangue, então o sangue vai derramar na sua casa também. Filho vai matar outro filho. Um filho iria estuprar outra filha. Você quer punição pior que essa? Em Deuteronômio capítulo 21, o texto diz assim, se em Israel alguém encontrasse um corpo, uma pessoa morta no campo, sem que se soubesse quem matou, deveria então se matar alguém, porque não poderia ficar impune esse crime. Deveria se matar algo. Deveria-se então pegar um novilho e matá-lo. Por quê? Assim eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti. Do contrário, eu vou amaldiçoá-los. Se tiver um homicídio sequer nesta terra, sem punição ao culpado, eu vou amaldiçoar a terra. Vou dar um exemplo. Saul mata os gibeonitas. Saul morre. Davi herda o trono. Anos se passam. Fome na terra. Davi pergunta, por quê? Deus diz, sabe por quê?
tem gente morrendo? Porque vocês mataram os gibeonitas. Deus então exige que os assassinos, os descendentes do assassino que era Saul, fossem enforcados, que os filhos de Saul fossem enforcados. Aí então, a praga cessou. Você quer que eu mostre um exemplo de como que o nosso país é maldito por conta da impunidade? Sabe por que a maioria de nós não tem um paisagismo em casa? Não tem uma árvore em casa? Não tem um jardim em casa? Porque é um inferno só concreto. Sabe por quê? Porque a maioria de nós é pobre. E por que a gente é pobre? Porque a gente tem que fazer muro em casa. Ai, que lindas aquelas casas nos Estados Unidos, porque lá não tem bandido. A gente tem que fazer essas coisas inúteis, essas coisas feias. O que é mais bonito? Você chega, vê a casa, aquela porta, aquele paisagismo ou aquele murão ridículo? Porque a gente tem que gastar dinheiro com câmera de segurança. Então, o nosso dinheiro é canalizado para essas coisas. Os recursos não são infinitos. Já viu aqueles imbecis daquele bandido lá falando assim, eu dou emprego para o promotor, para o juiz, se não fosse eu, né? Já viu? É porque tem crente que pensa que é isso mesmo. Que bênção. Ué, mas então, os promotores, se não tivesse criminalidade, os promotores ficariam desempregados. Então tem que ter gente matando. Olha que coisa, meu Deus do céu. É um serviço inútil que é, infelizmente, essencial no mundo pecaminoso. Mas se não existisse a violência, ou se fosse infinitamente menor, menos cadeias, mais recursos para parques, menos promotores, mais artistas, mais engenheiros, eles não ficariam desempregados, eles seriam canalizados para outros empregos. A violência empobrece. A violência empobrece. É maldição. É maldição. As pessoas, os cristãos, entendem incorretamente a graça de Deus. Deus não mudou. A graça de Deus não é injusta. Romanos 1,16, Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego, porque nele se conhece a justiça de Deus. E em toda a sua carta de Romanos, Paulo vai argumentar, a salvação de Deus foi feita de uma maneira justa. Esse é o argumento dele. Interessante que Paulo já define o evangelho, ele diz que o evangelho revela a justiça de Deus. É interessante que a ênfase de Paulo foi na justiça, mas é interessante que a ênfase dos pastores modernos é no amor, e nada da justiça. É interessante isso. Interessante. Jesus teve que morrer para pagar a culpa de seu povo. Aquele que crê em Cristo. Não é que Jesus olha para nós e diz, vou fingir que eu não vi o seu crime. Você está dizendo que o meu Deus é o Dias Toffoli? É isso que você acha? Que o meu Deus tem a ver com aqueles juízes criminosos que deixam bandidos sair pela porta da frente? Que privilegiam bandidos? Você está dizendo isso, que o meu Deus é como aquele juiz do STF? Aqueles juízes do STF? É isso que você está me dizendo? Não. Deus nos dá a salvação porque Jesus pagou a culpa. Deus não poupou o próprio filho para que a justiça fosse feita. Aí você quer me dizer que Deus, então, vai deixar uma bala que foi roubada aí sem punição? É isso mesmo? Nós, o povo de Deus, não vamos viver eternamente no inferno. Não é porque não houve punição. Houve na pessoa de Cristo Jesus. Agora, em relação a todos aqueles que não creem em Cristo, a culpa deles permanece sobre eles, serão punidos e condenados eternamente. Então, o povo de Deus não será condenado porque Jesus foi no lugar. Todo o resto do mundo será condenado. Ou seja, ninguém ficará impune. Nós não ficaremos, nós não ficamos, porque Jesus pagou a nossa pena. Como Deus salva o pecador sem que Deus seja injusto. Esse é o milagre do Evangelho. Deus sofre a punição do homem. A salvação de Deus se dá sempre por meio do cumprimento da justiça. Deus é justo, não deixou de ser, não converteu. Por isso, eu dei o aspecto teológico para partir para algo prático. O sentimento mais humano
divino. É o sentimento de desejo por justiça. Isso é humano, isso é divino. Apocalipse. O povo cristão, o povo de Deus que está em Cristo, na glória, livre de todo o pecado, portanto. Esse povo aqui está em Cristo, livre de todo o pecado. Porque esse povo aqui já é o povo que morreu e está em Cristo. E eles dizem assim: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? O Senhor não vai matar aqueles que nos mataram? Essa oração não pode ser pecaminosa, porque esses homens estão em Jesus, na glória. Você então assumiria que no céu há imperfeição. A oração desses homens é correta. Correta. Impressionante como que houve uma polêmica esses dias. Vocês assistiram meu vídeo sobre pode comemorar a morte do ímpio? Do ímpio, é isso? Eu falei sobre o Lázaro lá. Não assistiu? Assiste lá. Se inscreve, compartilha. E aí os policiais comemoraram. As pessoas que moravam na região comemoraram. Muitos seguidores lá de nossas páginas nas redes sociais me disseram assim: olha, eu tenho pais que moram lá. Eles saíram de casa, apavorados com medo de serem violentados como outras pessoas foram, de serem mortas como outras pessoas foram. Essas pessoas comemoraram. Mas alguns cristãos não. A esquerda eu sei que não, mas alguns cristãos não. Alegando que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sim, é verdade que toda morte é sempre triste. Toda morte é sempre triste. Até Lázaro, o outro Lázaro, que Jesus ressuscitou, Jesus ficou triste ao ver a morte. Mas a gente tem que ler o resto da Bíblia também, não pode ficar só com o versículo que a gente gosta. Deus teve prazer na morte de seu filho, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Está vendo? Então há um prazer na morte. Por quê? A justiça foi cumprida. Tem mais. Provérbios declara: no bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Perecendo os perversos há júbilo. Apocalipse, Deus diz assim em Apocalipse para o povo: exultem com a queda da Babilônia. Babilônia representa este mundo. Exultem, comemorem. Como não comemorar? Alguns cristãos ainda disseram assim: eu queria que a justiça fosse feita, não que ele morresse. É dia difícil hoje. Está vendo? É difícil meu trabalho. Lembra que eu ensinei para vocês aqui hoje no começo sobre lógica? Eu não queria que ele morresse, só queria que a justiça fosse feita. Nesse caso, como que a justiça é feita, de acordo com Gênesis? Aquele que mata tem que perder a vida. É uma fase difícil a gente vive hoje. A educação esquerdista arrebentou com a gente. Ora, em Israel, Números capítulo 35, Deus instituiu o vingador de sangue. O que era o vingador de sangue? Se alguém fosse assassinado, o parente mais próximo da vítima poderia matar o assassino. Não venha me dizer que Deus converteu, hein, gente, no Novo Testamento. Que Deus mudou. Que Deus falou: gente, o que eu fiz aqui, hein? Era a coisa mais natural. O homem matou a mãe do rapaz e ele mesmo deveria matar o rapaz. Você acha um absurdo isso? Você acha que Deus estava errado no Antigo Testamento? Não é errado que o Estado execute homens malignos. Não é errado. Não é homicídio. Segundo, a legítima defesa não é homicídio. Não há polêmica nisso. Não há polêmica nisso. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará a restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. O que significa aqui a ideia de noite e dia? Primeiro, é uma figura espetacular e genial para retratar a ideia de justiça. Tá? É claro que isso aqui não é literal, Deus não está preocupado se é de dia ou de noite, é uma figura. Eu vou explicar. Se o cara entra na sua casa de noite, ele arromba a sua casa e você o mata, você não será culpado de sangue. Por quê? Você não sabe se ele está armado, está de noite. E você ainda está pensando assim, né? Hoje, cheio de energia elétrica para tudo que é lado, né? Pensa no breu que era antigamente.
Ou seja, só diante da possibilidade, você nem tem certeza, você não sabe se ele está armado ou não. Só diante da possibilidade de a sua vida estar em risco, você pode matar. Não é nem certeza, você só tem dúvida. Mate. Afinal de contas, o não matarás é um chamamento à defesa da vida. Não há nada mais justo do que defender a própria vida. E qual é a ideia aqui que não pode fazer isso se for de dia? Porque de dia, o cara entrou na sua casa e você está vendo. E se você identifica, ele não tem arma, ele só pegou a sua bicicleta e foi embora. E você não conseguiu ter tempo de dar uma paulada na cabeça dele, ou pegá-lo, você não pode dar um tiro nele. Ele vai levar a sua bicicleta embora. Porque mesmo que seja um bandido, a vida dele vale mais que a bicicleta. É uma noção de valores aí, proporção. Agora, é claro, a sua vida estando em risco de dia ou em qualquer lugar, é óbvio. É óbvio, na lei de Deus, você podia se defender e executar aquele que quer executá-lo. Não tem não matarás aqui. Você está defendendo a sua própria vida. O pacifismo não é uma opção. É dose ver crente assistindo aquele filme O Último Homem, é isso mesmo, do cara que vai para a guerra sem arma e achar lindo. É ruim isso, gente. Oh, que lindo, ele não tinha armas e ele venceu a guerra. E se a gente aplicasse isso em todos? Imagina se todos fizessem isso. Não é? Todos os americanos deveriam ter feito isso, gente. As pessoas não notam, né? Que a vida dele foi salva pelo companheiro dele que estava armado, sabe? Impressionante isso. O pacifismo não é uma opção. O pacifismo é aquela ideia de que você vai vencer o homem violento com flor. De que você não pode responder à violência com violência. Essa é a ideia do pacifismo. Se você é crente, você crê no não matarás? Você defende o pacifismo? Você está quebrando o não matarás. E eu explico. Quando você prega que um homem não tenha o direito de ter o recurso para proteger a sua vida contra um maníaco, você é contra o não matarás. Você é contra a vida do cidadão de bem. Você é contra. Já contei para vocês, o homem entrou na casa de meus pais, a casa do meu pai é um terreno grande, minha mãe está lá pegando a roupa, ouve o barulhinho de alguém pisando num graveto. Aí ela entrou correndo para casa e gritou, Valmir, pega a arma. Quebrou o 8º mandamento, mentiu, não tinha arma. O cara com um facão. Pega a arma, Valmir. O cara foi embora. Olha, armas matam. Só o nome a arma salvou minha mãe. O nome dela. Que isso? Que coisa. Se você está passando na rua e vê um maníaco arremetendo contra uma moça, ele vai matar a moça. Você não tem como dialogar com esse cara. A única maneira de salvar aquela moça, e esse cara está com uma arma, a única maneira de salvar a moça é matar o bandido. Eu pergunto a você, você tendo uma arma e vivendo num país decente, se você não mata o bandido, você está pecando diante de Deus ou não? Está. Você está pecando. O pacifismo não é uma opção. Não é. Quem é pacifista está defendendo o lobo. O pacifismo é a defesa do lobo. É a defesa do lobo, como o Acordo de Munique mostra. O primeiro-ministro Chamberlain foi lá no Acordo de Munique, estabeleceu essa desgraça, conversando com Hitler, se submetendo a Hitler, entregou os Sudetos para Hitler e voltou para casa dizendo assim, paz em nosso tempo. 1 ano depois, Hitler invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial e gente demais morreu. O pacifismo mata. Lá, eu não lembro, há um museu e há uma mostra sobre isso, né, sobre o Acordo de Munique, nem sei se ainda está em exposição. E diz mais ou menos assim, você não pode ceder constantemente ao homem violento e achar que os seus apetites vão diminuir. Você não pode dar terreno para o homem violento e acreditar que ele vai parar de ser violento simplesmente porque você foi fraco. Quanto mais você se mostra fraco, mais o violento cresce para cima de você. Que vale para o cachorro, vale para esses animais também. Eu ando de bicicleta e tem um lugar que eu ando aqui
eu tenho que passar por uma fazenda. E aí eu entro lá toda vez. Aí vem os cachorros. Nossa, vai que a mulher me escuta, hein? E aí a dona. E aí, quando ela tá lá, eu falo nada, mas, pô, brincadeira também. Os cachorrinhos vêm todos. E são bem os pequenininhos, que são os mais folgados. E aí, quando a mulher tá lá, eu prende nessas. Prende os trastes. Mas quando não prende, aí eles vêm. Eu. Não chego a picar, não. Mas aí eu grito também. Aí eles. É assim. Animais precisam ser intimidados. É isso. Esses canalhas não se convencem, não. Com amor. Não se convencem. Eles precisam ser parados. Precisam ser. Se o homem vier com a arma diante de você, ele deve ir para a cadeia. Que lá ele se arrependa e creia. Mas ali ele deve ser parado. Interrompido. Em alguns casos ele não vai dar tempo de ir para a cadeia, né, se você o matar. Como o amor é sempre usado para se condenar a legítima defesa. Se condenar o uso de violência para coibir a violência. Né? O amor, que coisa. O diabo costuma vir como anjo de luz. Não há nada que irradie mais luz do que o amor. Só que 1 Coríntios 13 diz assim, o amor não se alegra com a injustiça. Não dá para separar o amor de justiça. Pois bem, o que é homicídio? Matar injustamente. Deliberadamente ou não. Que no nosso ordenamento jurídico é chamado de crime culposo ou crime doloso. Culposo, sem intenção. Doloso, com intenção. Culposo porque dá a ideia de tem culpa. Ele não tinha intenção, mas tem culpa mesmo assim. Doloso, tinha a intenção. Vou dar um exemplo bíblico. Êxodo. Quando edificares uma casa nova, o texto é Êxodo aí, mas é Deuteronômio. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. Meu amigo fez um sobradinho, faz a sacada. Se alguém morrer da sua família, você será culpado. Você queria? Aí cai lá o filho e morre. Foi intencional isso? O pai fez isso? Eu queria matar o meu filho? Não foi. Mas tinha culpa ou não tinha? Tinha. Por quê? Foi irresponsável. Foi irresponsável. Quando o cara bebe, ele bebe e sai. Ele pode não ter intenção. Acho que bebida no caso aí, doutor Felipe, aí é doloso? É doloso quando bebe? Olha, aí pra você ver. Por quê? Você bebeu, você assumiu o risco. Assumiu o risco de matar alguém. Você sabe que você vai perder a sua consciência ao beber. Aí você bebe, vai dirigir? Eu não tinha intenção de matar. Por que você bebeu? Por que você bebeu? Então, agora, por exemplo, dirigindo ao celular. Dirigindo ao celular. Aí você bate o carro. Aí morre alguém. Aí é culposo, né, Felipe? Culposo. Obrigado, tá vendo? Um advogado aqui para ajudar a gente. Você não tinha intenção. Mas você depois não adianta falar, eu não queria. Tem culpa. Tem culpa. Tem culpa. Por isso, às vezes eu estou dirigindo meu carro, né? Estou lá na Dutra, estou ali, e eu estou vendo um caminhão ali cheio de madeira, tudo amarradinho lá, pensando, se o cara não prendeu isso aí. Falei, gente do céu, eu nunca ando, eu vejo isso, eu saio. Qualquer tipo de coisa assim, eu saio. Mas às vezes você não consegue sair de imediato, e aí eu penso, se ele não foi responsável, eu posso morrer. Matar injustamente. Não chamar as pessoas ao arrependimento. Isso é homicídio. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu vou requerer. Se Deus diz, você vai morrer, pecador, qual é a função do pregador? Advertir. A função do pregador é estimular o pecador? É dizer, Deus te ama, ou dizer, você vai morrer, pare. Todos esses pastores deste país,
que não advertem os pecadores de seus pecados, pelo contrário, que dizem, Deus ama vocês, a homens que estão em pecado, e que não falam um A sobre o arrependimento. Todos esses pastores estão quebrando o mandamento, não matarás. Porque ao falar para um homem que está indo para o buraco, que Deus o ama, que Deus tem o melhor para ele, e nada sobre pecado, ao invés de falar, meu amigo, você vai morrer, o que eles dizem é, Deus te ama, tem um propósito para a sua vida. Isso condena esses homens. Você não pode estimular alguém que está indo em um caminho errado, você tem que advertir alguém que está indo por um caminho errado. Vou dar um exemplo. De vez em quando eu passo aqui e tem lá o pessoal ali, Deus te ama, Jesus te ama. Aí eu tenho vontade, não faço, mas quem sabe um dia. Falei, eu estou indo agora matar alguém? Deus me ama mesmo assim? Sim. Porque eles realmente acreditam nisso. Que essa mensagenzinha vai fazer com que o pecador se arrependa. É isso que eles acreditam. Não funciona assim. Funciona assim, ó. Eu estou indo em meu caminho errado. Um caminho errado. E eu estou até meio mal, sabe? Estou meio na dúvida se aquilo é certo ou não. Mas aí vem o pastor moderno e diz, Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Rapaz, eu estava até mal, mas agora eu estou bem. E aí eu continuo em meu caminho, rumo ao precipício. Pecadores não precisam de estímulo. Pecadores precisam ser advertidos, diz o texto. Têm que ser avisados, vocês vão morrer se vocês continuarem neste caminho. Todos estes pastores que pregam essa mensagem do amor e não chamam ninguém ao arrependimento são culpados de sangue. Porque estão anestesiando consciências e fazendo com que as pessoas possam ir calmamente, tranquilamente para o inferno. Jesus não saiu dizendo, eu amo vocês. Ele disse, parem de pecar, porque o dia do juízo se aproxima. Estou traduzindo para vocês. Traduzindo o que ele falou. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. É isso. Parem de pecar, arrependam-se, creiam, senão vocês vão ser punidos eternamente. Terceiro, odiar o irmão. João diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Possivelmente João está aqui apenas confirmando o que Jesus fez, a interpretação que Jesus deu da lei. Que ele dizia, se você chamar o teu irmão de tolo, se você odiar o seu irmão, você já está quebrando o mandamento não matarás. Por que ele associa a ideia do ódio, esse ódio aqui, ao não matarás? Ao pecado do homicídio. É o tipo de ódio que você tem que você não quer que a pessoa exista, sabe? É o desejo de que a pessoa não exista. É um ódio tão grande que é como matar a pessoa no coração. É disso que ele está dizendo. Quarto e último, aborto. O aborto é pecado. Qualquer tipo. Fruto de estupro, não interessa. É pecado. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Ora, como eu disse, se você pensa diferente, sem problema. Mas ouça o que eu tenho a dizer. Eu estou associando aqui o evitar filhos ao aborto. Por quê? Porque eu estou associando o evitar filhos ao não matarás. De quem eu descendo, eles fizeram isso. Os protestantes fizeram isso. E o texto aqui parece que relaciona, né? Esterilidade com aborto. É interessante isso. É engraçado que quando a pílula anticoncepcional foi lançada no mercado, o objetivo era controlar, resolver alguns probleminhas lá, não esqueci agora o que era, mas enfim. O objetivo não era a esterilidade, porque é isso que é o anticoncepcional hoje. É para se tornar estéril. Vinha assim, ó, há um efeito colateral, a esterilidade, mas as mulheres tomaram por conta desse motivo. Aqui, Deus está dizendo, não vai haver estéril, porque esterilidade é maldição. As pessoas, então, hoje se auto-esterilizam. Que coisa. É uma maldição a esterilidade. Mas as pessoas hoje veem como bênção e os pastores estimulam ainda. Estimulam. Você sabia que os anticoncepcionais são abortivos? Você sabia? Não, pastor, peraí. É anticoncepção. Acho que eu fiz vídeo sobre isso? Não sei. Se eu não fiz, a Marcela Brito tem um lá. Ela mostra a própria bula, tá? Do remédio. Do veneno. Ela mostra lá.
não é a teoria da conspiração. Ele diz lá. Está lá. Você sabia que nós, protestantes, historicamente, víamos essa ideia de evitar filhos como algo pecaminoso? Na realidade, o mundo via assim. Que até o século XX, todas as igrejas protestantes viam o controle de natalidade como pecado, como declara Greg Price. Calvino fala sobre isso assim: é matar antes de nascer. Você sabia que o termo controle de natalidade foi inventado em 1900, foi cunhado por Margaret Sanger, que era comunista, eugenista? Ela criou a sua clínica em 1921, a Clínica de Controle de Natalidade, porque ela dizia que os pobres e os negros não deveriam existir. Ela era eugenista. Sabe qual foi a sentença do juiz que aprendeu por conta disso? Não tinham o direito de copular com uma sensação de segurança que não haveria nenhuma concepção resultante. Você sabia que a primeira igreja protestante a aceitar o controle de natalidade foi a anglicana em 1930? Você sabia que as pessoas que não querem que a gente tenha filho são os nossos inimigos? Primeiro, Faraó. Lembra que Faraó viu que o povo de Israel estava tendo muito filho? E aí ele disse, isso é perigoso. Porque eles podem montar um exército e levantar contra mim. É perigoso. Filho é arma de guerra. Isso é perigoso. E aí, Faraó começou a usar de estratégia para que eles não tivessem filhos. Para que Israel não tivessem filhos. Você sabia, como diz George Scala? George Scala diz o seguinte, no seu livro A Multinacional da Morte. Grandes nações não têm tido filhos e elas querem manter a hegemonia. Então, convencem as nações pobres a não terem. Você sabia que há uma ordem em Gênesis para multiplicar? Confirmada depois da queda a Noé, reafirmada durante o exílio e dita mais uma vez no Novo Testamento? Você sabia? Ah, mas hoje o mundo é difícil. Eu não acredito em você. Não acredito. Não acredito que você diga que... eu não acredito que você acredita nisso. Não, o mundo é sofrido. Por isso eu não quero ter filhos. Não acredito em você. Sabe por quê? Você está vivo. Se você achasse mesmo que não vale a pena viver neste mundo, você teria dado cabo da sua vida. Você está vivo. Então por que só você pode existir? Você acha que há um cenário pior para ter filho do que diante de um decreto do rei que diz: crianças vão morrer? Todo menino judeu que nascer vai ser morto. Você acha que há um cenário pior do que esse? Mesmo assim, a mãe de Moisés diz o texto bíblico que teve o filho. E sabe como Hebreus explica? Porque ela não teve medo do decreto, mas pela fé se fortaleceu. Será que o problema então não é falta de fé? Ou o problema também não é materialismo? Ah, a questão da pobreza. Pode reparar, sempre os argumentos para não ter filho são bem parecidos com os argumentos para abortar. São idênticos. Eu vou abortar por quê? Diz o esquerdista. Porque eu não quero criança num mundo difícil desse. Porque eu não quero criança pobre para sofrer. Ou seja, aqui eles assumiram o preconceito deles. Pobre não pode existir. Pobre não deveria existir. Não deveria. Eu mesmo não deveria. Porque a minha mãe é a sexta. Meu pai, o quinto. Meu pai morou na favela da Rocinha. Meu pai dormiu no Fusca. Se a mentalidade de meus avós fosse a mesma do pessoal de hoje, de ter um cachorrinho e uma criança, eu não estaria aqui hoje. Se essas pessoas prudentes que amam a vida tivessem convencido meus avós, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Não estaria. Queridos, talvez nem vocês estariam. Sabe? Não tem como você existir na glória com Deus se primeiro você não existir aqui. Por isso, toda a existência, mesmo diante de todo o sofrimento, ela é digna. Todo o sofrimento. Por mais sofrida que seja, porque ela é sempre a possibilidade de se conhecer a Cristo. Só quem está vivo pode conhecer a Cristo. É a possibilidade de existir no outro mundo. Você sabia que na Bíblia não tem gente evitando filho? O único que fez isso foi morto? Onã. Ah, mas Onã, ele não queria suscitar descendência ao seu irmão. Tá, não é um crime maior não querer suscitar descendência a si mesmo? Claro, na minha pregação não tem como tema as pessoas que têm um chamado, uma vocação de não casar, não é? É óbvio. Eu não acredito que filho é uma doença a ser evitada. Eu acredito que filho é uma bênção a ser recebida. No Salmo, o salmista diz que filhos são herança. Você já viu pessoas evitando herança? Nem louco rejeita a riqueza. Mas nós parece que temos sido tão racionais e prudentes, não? Tão racionais e prudentes. Hoje não é o meu tema, isso é só um. Então não vou desenvolver muito isso.
Assista minhas outras pregações sobre isso. Cristãos, tenham filhos. Lá eu falo, filhos nos salvam, filhos são riqueza, filhos são uma bênção. Olha aqui, você viu o nosso louvor? Você que está nos visitando aí. Você viu aqui? É que você não viu, você tinha que vir ainda de dia. Metade do nosso louvor é de criança. Metade. Meu filho, a filha do Paulo, filha da Lu, e tocam tudo certinho. Poder. Há estudos mostrando que se continuarmos assim até 2050, o Islã será a maior religião do mundo. Pode ser que você não tenha nenhuma dificuldade hoje, mas pode ser que o seu único filho, seus 2 filhinhos, você esteja os gerando para serem degolados por um muçulmano. Porque aqueles que enchem sua aljava de filhos não serão envergonhados na hora da guerra. Não serão. Não serão. Filhos são riqueza. Quinto e último princípio: suicídio. Suicídio é um atentado contra o mandamento: não matarás. Por que é pecado tirar a sua própria vida? Porque a sua vida não é sua. E mesmo diante do sofrimento mais atroz, a existência continua sendo digna, mesmo diante do sofrimento. E aqui, mais uma vez, relacionar a ideia, né, de evitar filhos. Eu não quero que ele sofra. Não quero que ele sofra. Como se o sofrimento fosse a autorização para não existir. Né? O sofrimento é a autorização para não existir. Não pode se matar mesmo que haja sofrimento. Não pode interromper a vida. Não pode. Mesmo diante do sofrimento, Deus usa o sofrimento para o nosso bem. Deus é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, eu não consigo deixar de ficar indignado quando vejo cristãos dizendo que eu não posso ter uma arma para defender a minha casa. Eles dizem que falam isso a favor da vida. A favor de que vida? A favor do Noinha, não da minha. Eu não posso conceber a ideia de defender bandido, utilizando-se da desculpa do amor ao inimigo. Não posso conceber essa ideia. Não há um país próspero se a injustiça reina. Isaías diz: o efeito da justiça será paz. Eu não vejo filhos como desgraça. Vejo filhos como missão. Vejo filhos como bênção, como amor à vida. Amor à vida. Não matarás. Não matarás. Talvez não era tão simples assim, não? Precisaríamos de uma boa explicação. Deus nos concedeu a vida. É um dom. Antes de sair de casa, estava olhando o horizonte. A lua, meu Deus, que lindo. A existência é uma dádiva. Eu vou andar de bicicleta ali, onde eu ando, dá para ver a cidade inteira. A existência é uma dádiva. Mesmo diante de todos os sofrimentos, das dificuldades, a existência é uma dádiva. Esse Deus que deu, esse dom que Deus nos deu, somente Ele pode legislar sobre isso. As nossas opiniões são irrelevantes sobre isso. Ele é soberano sobre a vida, afinal de contas, Ele é o dono dela, não? Não deveria ser Ele que decreta quando a vida é interrompida ou não? Quando a vida surge ou não? Não é Ele o soberano sobre céus e terra? Não é Ele o autor da vida e consumador de todas as coisas? Na minha opinião, ser a favor da vida é ser a favor de tudo que eu disse aqui para vocês. A favor do direito de se defender, ser contra bandidos, a favor de crianças. É isso. É isso. Você é mesmo a favor da vida? Vamos ficar de pé.